Joãozinho e Pedrinho são dois adolescentes de 13 anos que estudam na mesma escola. Os dois têm diagnóstico de autismo, mas vivem dificuldades bem diferentes. Joãozinho foi diagnosticado por volta dos 7 anos e recebeu tratamento por alguns anos com sessões de fonoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia individual, que davam em torno de 4 horas por semana de tratamento. Já Pedrinho foi diagnosticado com 2 anos de idade e recebeu um tratamento baseado no modelo Denver de intervenção precoce, com a carga horária de mais ou menos 15 horas por semana. O que a diferença entre esses dois jovens tem a nos mostrar sobre aspectos do tratamento influenciando os resultados? Neste vídeo vou te falar de 5 fatores que são decisivos para o sucesso no tratamento do transtorno do espectro do autismo em crianças. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, dá o like aqui embaixo e já se inscreve no canal, que assim você acompanha os próximos vídeos. Já vamos direto ao ponto, então. O primeiro fator que pode influenciar nos resultados de tratamento é idade de início do tratamento. E isso tem a ver com a idade de início do diagnóstico. Um conceito central aqui é o de neuroplasticidade, que tem a ver com o cérebro humano, ele pode se moldar às experiências, ele pode se transformar em função das experiências e do estímulo. E essa neuroplasticidade é uma característica do nosso cérebro em todas as idades, porém, na infância, especialmente no início da infância, é que ela está no máximo do seu nível. Então, de alguma forma, a gente pode comparar que o cérebro de uma criança, ele é mais moldável, né? Pensa numa massinha de modelar, a massinha quando está novinha, você abre o potinho, ela tá mole, ela é moldável, ela é mais fácil de manejar. Essa massinha quando vai ficando velha, vai ficando exposta, ela vai ficando mais dura, vai ficando mais difícil de fazer essa modelagem. Essa é uma realidade para o nosso cérebro, então quanto mais jovem eu consigo expor a criança a estímulos adequados, melhor eu consigo fazer essa moldagem desse cérebro. Até mesmo o formato dos neurônios no cérebro infantil é diferente de um cérebro adulto, é um neurônio mais curtinho, com mais ramificações, e isso é mais propício para a formação de novas conexões. E uma dúvida que sempre surge nesse aspecto é, mas será que dá para fazer um diagnóstico o mais cedo possível? Tipo assim, qual é a idade em que é possível hoje fazer um diagnóstico mais confiável de autismo? Isso foi uma questão que por muito tempo se acreditou, até mesmo os profissionais tinham uma visão inadequada desse aspecto, talvez influenciado pelo antigo critério diagnóstico de autismo no código anterior, o DSM-4, em que se falava que as características do autismo precisavam estar presentes antes dos 3 anos de idade. Então, o 3, né, a idade de 3 anos, ela ficou muito gravada, às vezes na própria cultura, como os profissionais conduziam o processo, como uma idade uma idade crítica para se fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes se tinha a ideia de, vamos esperar até 2, 3 anos para se fazer o diagnóstico. Com os dados que a gente tem hoje, o conhecimento que avançou sobre autismo não faz mais sentido. Nós temos instrumentos para um diagnóstico confiável entre 12 e 18 meses de idade, às vezes até menos. Então é possível e é desejável fazer um diagnóstico bem precoce para que a intervenção comece de forma precoce. Então os pais e os profissionais que lidam com a criança num primeiro momento, de forma mais frequente, como por exemplo pediatras, precisam estar bem treinados, né, bem observadores para conseguir detectar os primeiros sinais e fazer o diagnóstico. Então, um erro muito comum para se evitar você pega uma criança para avaliar e tem alguns sinais de autismo, você fica na dúvida e você coloca um tempo longo, vamos acompanhar, volta daqui a um ano para a gente avaliar. Esse tempo ele é muito precioso, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor o desfecho e melhor o resultado. Fator número 2, a intensidade da terapia. E aqui eu estou falando mesmo de carga horária. As melhores evidências que temos hoje é que as terapias que realmente funcionam, elas precisam ser um pouco mais intensivas. Idealmente entre 15, ali no mínimo 15 horas por semana. O modelo que ainda é muito usado em muitos tratamentos, seja na rede pública, rede privada, é um modelo ainda fragmentado, de você ter vários profissionais cuidando da criança, mas cada um fazendo seu trabalho isoladamente, sem coordenação, e sessões separadas. Esse modelo ele pode ser muito pouco eficiente
E o custo-benefício costuma ser ruim, porque às vezes ele costuma ser caro também. Então, a estratégia no tratamento para autismo, o ponto central é estimulação contínua, intensa, para que eu consiga fazer a modelagem no cérebro e atingir os marcos, zerar os atrasos, adquirir habilidades. Então é importante uma carga horária intensiva. Esse pode ser um desafio para as famílias, para o sistema de saúde, mas é o que temos de mais evidência de funcionamento, de eficácia, são as terapias mais intensivas, pelo menos 15 horas por semana. Terceiro fator, implementação do modelo. O quanto você é fiel a esse modelo de tratamento. Veja que com isso eu quero dizer que dentro dos modelos, dos tratamentos que existem com evidência de eficácia, nós temos alguns problemas que é você tentar implementar esse modelo achando que você está fazendo aquele tratamento, mas você não ser fiel à metodologia daquele tratamento. E aí você não vai estar fazendo nada muito eficaz. Porque nos experimentos, nos estudos científicos dos modelos de tratamento, se leva em consideração toda a metodologia daquele modelo para dizer se ele funciona ou não. Então, o que temos de evidência de eficácia são os modelos baseados em intervenção comportamental. Um dos mais conhecidos em nosso meio é o modelo Denver, de intervenção precoce. Então, existe um protocolo de aplicação do modelo Denver, existem princípios para que esse modelo seja implementado. Então, se você não segue esses princípios, não está utilizando o modelo. E aí não pode dizer se ele funciona ou não. Então, existem muitas falhas, muitos equívocos nas equipes de tratamento, ocasionados por vários aspectos, inclusive por mau treinamento. Um profissional que não tenha tido um bom treinamento naquele modelo, ele fatalmente não vai conseguir fazer uma boa implementação daquela estratégia. Então é muito importante você conseguir garantir uma formação e treinamento de qualidade para os profissionais para que a metodologia esteja implementada de forma correta. Quarto fator, saúde mental dos pais. Aqui é um aspecto que muitas vezes é negligenciado, até esquecido, porque veja que ser pai e ser mãe de uma criança com autismo ou com outra necessidade ou com outra demanda de saúde mental é sempre muito desafiador, porque é uma criança que requer uma atenção maior, nível de suporte, né? Isso está implícito até dentro do conceito. Mas tem um outro aspecto também. Os pais, estatisticamente, os pais dessas crianças, eles vão ter mais vulnerabilidades por eles mesmos. E isso tem a ver com o aspecto genético. A gente sabe que dentro das famílias existe um compartilhamento de genes que resultam em vulnerabilidades psiquiátricas. E aí não só transtornos do neurodesenvolvimento, mas outros transtornos. Então, em famílias com pessoas com autismo, existe um risco maior de outros transtornos em outros parentes, né? Então, isso é um fato, isso é estatístico, né? Isso tem a ver com a genética. E o próprio estresse oriundo do processo de cuidado com aquela criança também vulnerabiliza, também torna esses pais mais vulneráveis. Então, é muito importante esse autocuidado, esse cuidado que esses pais precisam ter de estar olhando para eles mesmos, de estar cuidando da sua saúde mental, não só por eles, mas também pensando em dar a melhor assistência a esse filho. Se eu não estiver com minha saúde equilibrada, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Isso é um princípio básico que se aplica a qualquer relacionamento em nossa vida. E quinto fator, gestão dos comportamentos inapropriados fora do espaço terapêutico. E aí o que eu estou falando com gestão de comportamento, né? Estou falando da criança que tem comportamentos inadequados, inapropriados. E eu falo terapia porque, em tese, dentro do espaço terapêutico, o profissional que está conduzindo a terapia, ele é inclusive treinado para ajudar, né, nesse processo de gestão. Mas fora da terapia, que é a maior parte da vida da criança é fora da terapia, e aí nós temos escola, temos a casa, né, com a família, as pessoas envolvidas, os pais, a escola, precisam estar implementando estratégias consistentes para gerir esses comportamentos. E o que é gerir comportamento? É basicamente você responder ao comportamento de uma forma adequada que possa resultar no reforço dos comportamentos adequados e na extinção dos comportamentos inadequados. É isso que se chama de modelagem comportamental. Então, comportamentos inapropriados e inadequados, eles são mais comuns em crianças com autismo, e aí tem vários fatores para isso.
Os problemas sensoriais dessas crianças facilitam esses comportamentos, ou a própria rigidez e a dificuldade de comunicação, né? Quanto mais limitada a sua comunicação verbal, maior a tendência de desregulação emocional e de comportamentos inapropriados. Então, esse é um desafio importante, mas que influencia muito todo o processo de tratamento e o resultado, porque uma criança que tem comportamentos inapropriados, ela vai se desregular com mais frequência. Existe essa mão dupla, a desregulação emocional gera comportamento inapropriado, mas o comportamento inapropriado também gera desregulação emocional. E essa criança também vai ter mais problemas sociais. Exemplos de comportamentos inapropriados, né, são as birras, né, as explosões de raiva, né, uma série de comportamentos, né, que não são adequados, que não são funcionais para aquele contexto. E veja que gerir comportamento, quando eu estou falando dos pais, por exemplo, tem a ver com o quarto fator que eu comentei agora há pouco, a saúde mental. Eu preciso estar com a saúde mental minimamente equilibrada para que eu consiga, de fato, gerir comportamento. Porque a gestão desses processos é algo que demanda também uma carga emocional relevante, né? Lidar com a criança, por exemplo, numa crise de desregulação, numa crise de raiva, requer um certo controle emocional da minha parte, né? Então isso pode ser muito desafiador em muitos contextos. E assim chegamos ao final deste vídeo, em que eu falei para você 5 fatores num tratamento de uma criança com autismo que interferem, que impactam no resultado desse tratamento e que podem definir se esse tratamento vai ter sucesso ou não. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e pode deixar aqui seus comentários se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.